Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Vamos continuar o nosso curso de gramática e agora vamos falar acerca da partícula se. Nos blocos anteriores, nós falamos acerca dos pronomes oblíquos átonos da língua portuguesa. E quando eu apresentei a você os pronomes oblíquos átonos, eu apresentei a vocês um deles, que era o se. E eu disse que eu não ia comentar sobre a sintaxe do se naquele momento. Por que motivo? Porque a sintaxe do se merece destaque, uma vez que ela é diferente da sintaxe dos demais pronomes oblíquos e também porque cai demais em provas, ok? Então é sobre isso que iremos falar agora. Só que para falar sobre as funções do se, precisamos também tratar sobre vozes verbais. Veja comigo a tela, portanto. Olha o que temos. Quando falamos de vozes verbais na língua portuguesa, nós temos três tipos: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Provavelmente você aprendeu este assunto como voz ativa, sujeito pratica a ação verbal; voz passiva, sujeito sofre a ação verbal; e voz reflexiva, sujeito pratica e sofre a ação verbal. Ou seja, em outras palavras, o que você aprendeu foi a entender as vozes verbais por meio da semântica. A semântica não é o sentido? Saber quem pratica ação verbal é sentido. Saber quem sofre a ação verbal é sentido. Mas espera aí, você aprendeu vozes verbais, que é um assunto morfossintático, por meio da semântica? Existe um equívoco aí. Queridos, quando falamos em vozes verbais, estamos falando em estruturas oracionais. Ok? Eu dependo de algumas estruturas oracionais para compreender a existência dessas vozes verbais. Eu dependo disso, de algumas estruturas. Na verdade, o que ocorre é o seguinte: existe uma estrutura oracional tal que permite interpretar que o sujeito sofre a ação verbal. Existe uma estrutura oracional tal que permite observar que o sujeito pratica e sofre a ação verbal. Na verdade, toda a semântica associada às vozes verbais, ela é uma consequência de uma estrutura oracional. E você, candidato em prova de concurso público, deve conhecer primeiro a causa e só depois, se necessário, a consequência. Em outras palavras, o que eu quero dizer a você é o seguinte: você primeiro precisa dominar a estrutura oracional. E só depois de conhecer a estrutura oracional é que você pode pensar na parcela semântica. Até porque muitas pessoas confundem voz passiva com passividade. E eu quero mostrar isso para você a partir de agora, no detalhe. Veja comigo a tela, por gentileza. E olha o que temos aqui na primeira frase. Os juízes inocentaram aquele réu. Vou excluir aqui um desses pontos aqui, ele não deveria estar aqui colocado. Apenas um dos pontos finais. Olha só o que nós temos. Os juízes inocentaram aquele réu. Analise comigo, por favor. Quem inocentaram aquele réu? Os juízes, que é o meu sujeito. Ok? Quem inocenta? Inocenta alguém. Inocenta aquele réu, que é o meu objeto direto. Essa análise sintática você já sabe fazer. Por isso que eu disse a você, as aulas precisam ser assistidas na ordem, uma vez que precisaremos sempre desses conhecimentos advindos de outras fontes, de outras matérias, aquilo que estudamos anteriormente. Sujeito, verbo, complemento. Essa análise você já sabe fazer. Agora eu te faço uma pergunta. Se você tiver de colocar a sentença que está aqui agora na tela na voz passiva, se você tiver de colocar essa frase na voz passiva, como é que você faria isso? Eu quero que você mentalmente faça esse exercício aí na sua casa. Coloque a frase que está aqui na voz passiva. Provavelmente o resultado foi esse aqui. Aquele réu foi inocentado pelos juízes. Esse é o resultado provável da sua transposição para a voz passiva. Nessa sua transposição, o que eu quero observar com você? Uma das estruturas manteve-se intacta, que é quem? Aquele réu. Veja que está do mesmo jeito. Da maneira como estava inicialmente, continuou.
ok? Então veja que o grande detalhe foi essa mudança daqui, essa mudança daqui para cá. Essa foi a nossa principal mudança. Os demais termos, eles sofrem alterações. Repare comigo. Vou marcar para você agora na cor laranja o que mudou. O que era os juízes se tornou pelos juízes. O que era inocentaram passou a ser foi inocentado. O que está em amarelo não sofreu mudança. O que está em laranja sofreu mudança. Ou seja, na verdade, o que eu fiz foi adaptar a frase para um novo formato a fim de preservar aquele réu. E é isso que significa apassivar, meus queridos. É um movimento sintático que é feito. Até porque, se você observar, agora eu tenho uma locução verbal. E pergunte a essa locução verbal: quem foi inocentado? Aquele réu. Esse aqui agora é que é o meu sujeito. Note, portanto, que o que era anteriormente objeto direto passou a ser sujeito. O que era objeto direto passou a ser sujeito. Isso é o que significa fazer uma voz passiva. Fazer uma voz passiva significa transformar o objeto em sujeito. Olha só ali embaixo, coloquei para você. Apassivar significa isso. Transformar o objeto direto em um sujeito paciente. É realizar uma transformação em que o objeto direto acaba se tornando o sujeito paciente. Até porque, queridos, no primeiro caso, nós temos um sujeito que semanticamente é classificado como agente. E no segundo caso, nós temos um sujeito que, por estar numa voz passiva, nós chamamos de sujeito paciente. Só que não são sujeitos diferentes. Sintaticamente continuam sendo sujeitos. O que muda é só o valor semântico ligado a ele, ok? Veja mais comigo. Veja que o que era o sujeito agente passou a outra estrutura da sentença, pelos juízes, que você não pode chamar de sujeito em hipótese alguma, por dois motivos. Primeiro motivo, você já encontrou o sujeito, então você não poderia ter um segundo sujeito na mesma oração. Segundo motivo, pelos juízes está preposicionado, preposição por mais o artigo os. Então, como já está preposicionado, eu não posso chamar de sujeito, o sujeito não pode ser preposicionado. Mas eu sei que na sentença aqui de baixo, eu sei que os juízes não é o sujeito, mas eu sei que a expressão pelos juízes pratica a ação de inocentar. Ou seja, não é sujeito, mas pratica. Em outras palavras, não é sujeito, mas age. Por isso que nós chamamos isso aqui de agente. Só que ele é um agente de uma frase que está na voz passiva. Por isso que chamamos de agente da passiva. Ok? Agente da passiva. Além disso, temos uma característica muito importante, que é a presença de uma locução verbal. Aqui eu tenho uma locução verbal. E, queridos, está aqui diante dos teus olhos uma locução verbal que você deve saber de cor e salteado. É uma locução verbal em que eu tenho o verbo auxiliar ser, mais um verbo principal que está no particípio. Você precisa saber disso aqui de cor e salteado. Por quê? Veja a sentença anterior. A sentença anterior nós chamamos de voz ativa, ok? A sentença posterior nós chamamos de voz, vou colocar para você aqui embaixo, nós chamamos a sentença aqui de voz passiva analítica. Não é uma voz passiva qualquer, é a voz passiva analítica, ok? Vou voltar com você então. Como eu disse a você, eu dependo de uma estrutura para formar vozes verbais. Uma das estruturas de voz passiva que podemos listar é a voz passiva analítica. Na voz passiva analítica, a minha estrutura é: eu vou encontrar um sujeito paciente,
Além de um sujeito paciente, eu vou encontrar uma locução verbal e, além disso, eu posso encontrar um agente da passiva. Posso encontrar um agente da passiva. Vou fazer alguns detalhamentos para você. Locução verbal. É uma locução verbal qualquer? Não. É uma locução verbal em que eu tenho o verbo auxiliar ser mais um verbo que está no particípio. Mais um verbo que está no particípio. Segundo, o agente da passiva é uma estrutura sintática que é opcional. Você vai encontrar frases na voz passiva analítica com o agente da passiva, mas você vai encontrar frases na voz passiva analítica sem o agente da passiva, ok? Por isso, uma estrutura opcional. Essa é a estrutura da voz passiva analítica. Mas, claro, se eu falo para você que essa aqui é uma voz passiva analítica, com essa distinção, é porque existe uma outra voz passiva. E eu quero te mostrar. Veja comigo a tela, por favor. Olha só, fizemos ali o detalhamento da voz ativa, da voz passiva analítica. Se eu quiser, eu posso fazer uma outra forma de voz passiva, lembrando-se sempre de que apassivar significa transformar o objeto direto em sujeito paciente. E como que isso é feito, professor? Assim, ó. Inocentou-se aquele réu. Olha o que apareceu. A partícula se. Eu quero que você analise comigo no sapatinho o que temos aqui na tela. Preste atenção. O verbo é o verbo inocentar. E eu sei que você sabe que quem inocenta, inocenta alguém. Inocentou quem? Aquele réu. Que eu sei que você tem uma vontade louca de chamar aquele réu de objeto direto. Eu sei que você quer chamar aquele réu de objeto direto, semelhante ao que você viu anteriormente. Só que, queridos, você não está diante de uma frase qualquer. Você está diante de uma frase que possui a partícula se. E sabe qual é o nome dessa partícula se que está aqui empregada? Essa partícula se chama-se partícula apassivadora. Apassivadora. Partícula apassivadora. E olha aqui, ela é uma partícula apassivadora ou pronome apassivador. E o que é apassivar? Transformar o objeto direto em sujeito paciente. Então, queridos, isso aqui não é o objeto direto. Porque como eu tenho na minha sentença a partícula apassivadora, ela tem a finalidade de transformar o objeto direto em sujeito paciente. Até porque o trecho anterior também é voz passiva. E veja que aquele réu é sujeito paciente aqui, então precisa ser sujeito paciente aqui também. Este exemplo que está aqui diante dos teus olhos é chamado na língua portuguesa de voz passiva sintética. Voz passiva sintética. Recebe o nome de sintética por dois motivos. Primeiro motivo, não depende de uma locução verbal mais. Então, eu mantenho um único verbo, torna a sentença menor. Segundo, o agente da passiva, que é uma estrutura sintaticamente opcional na voz passiva analítica, é uma estrutura proibida na voz passiva sintética. Então, por isso, ela fica menor ainda. Então, volte a olhar a tela por gentileza, porque eu vou voltar para você aqui para colocar a outra estrutura de voz passiva. Ora, nós temos a voz passiva analítica e nós temos a voz passiva que nós chamamos de sintética. Ok? Voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Vou colocar mais para baixo. Temos a voz passiva analítica e temos a voz passiva sintética. A voz passiva sintética que é marcada pela seguinte estrutura. Eu vou ter um verbo. A este verbo estará associada a partícula se, pronome se, morfologicamente pronome oblíquo átono, ok? Que sintaticamente partícula passivadora. E além disso, eu vou ter o sujeito
ciente, não é objeto direto, é sujeito paciente. Porque eu quero lembrar a cada um de vocês que este si que aqui está é conhecido gramaticalmente como partícula apassivadora. Ok? E são só essas duas as estruturas gramaticais de voz passiva. Eu só tenho essas duas estruturas gramaticais de voz passiva. Então, o primeiro passo quando você está buscando uma voz passiva não é tentar encontrar se o sujeito pratica ou sofre ação verbal. Nada disso. Seu primeiro passo é buscar a estrutura analítica ou a estrutura sintética. Na estrutura analítica, você vai buscar a locução verbal ser mais particípio. Na estrutura sintética, você vai buscar a partícula ser e avaliar se essa partícula ser é uma partícula apassivadora. Por que eu te digo isso? Venha comigo aqui na tela, que eu quero mostrar a você uma situação que muito ocorre com muitas pessoas. Eu falo assim, ó. O goleiro sofreu um gol vergonhoso. O goleiro sofreu um gol vergonhoso. Aí alguém te pergunta, professor, esta sentença, o goleiro sofreu um gol vergonhoso, é uma sentença de voz ativa ou passiva? Se você ainda pensa como uma criança, você vai falar que é voz passiva. Por quê? O goleiro não pratica ação nenhuma. Aliás, o goleiro sofre, ok? Só que agora você olha como um candidato a provas de concursos públicos. Eu aqui tenho uma locução verbal ser mais particípio? Não. Eu tenho uma partícula ser? Não. Então isso aqui não pode ser voz passiva. Aliás, essa frase que está aqui diante dos teus olhos é a chamada voz ativa. Ok? É a chamada voz ativa. Inclusive, eu faço uma análise sintática de voz ativa. Olha só. Quem é que sofreu um gol vergonhoso? O goleiro. Esse aqui é o meu sujeito. Quem sofre, sofre algo. Sofre um gol vergonhoso, que é o meu objeto direto. Opa! Se eu tenho o objeto direto, eu posso transformar em voz passiva. Por quê? Se apassivar é transformar o objeto direto em sujeito paciente, eu dependo de inicialmente ter um objeto direto para ser transformado em sujeito paciente. Então eu consigo fazer uma voz passiva disso aqui? Consigo. Como é que eu consigo isso, professor? Assim, ó. Um gol vergonhoso. Um gol vergonhoso foi sofrido pelo goleiro. Agora sim, olha só o que nós temos aqui, ó. A estrutura com a locução verbal exigida. A locução verbal em que o verbo auxiliar é o verbo ser e o verbo principal é um verbo no particípio. Agora você tem uma voz passiva analítica. Agora você tem uma voz passiva analítica da língua portuguesa. E nessa voz passiva, acompanhe comigo, quem é que foi sofrido pelo goleiro? Um gol vergonhoso. Esse aqui é o meu sujeito paciente. E pelo goleiro? É quem sofreu esse gol vergonhoso, mas não é o sujeito. É o agente da passiva. Faço a análise sintática da mesma maneira que eu faria anteriormente. Ok? Agente da passiva. Poderia colocar na voz passiva sintética? Claro que posso. Assim, ó. Sofreu-se um gol vergonhoso. Sofreu-se um gol vergonhoso. Em outras palavras, meus amigos, o que eu tenho aqui é o seguinte, eu sei que quem sofre, sofre algo. Sofreu um gol vergonhoso, que dá uma vontade louca de chamar de objeto direto, mas você não pode esquecer essa partícula C, que é aqui uma partícula passivadora. Tem a responsabilidade de transformar esse objeto direto em sujeito paciente. Então, por isso que agora você está diante de uma voz passiva analítica. Uma voz passiva analítica
da língua portuguesa. Ok? Então, queridos, perceba, essa é até uma diferença que Bechara bem explica na gramática dele. Ele faz uma seção da gramática chamada de voz passiva e passividade. Voz passiva é uma estrutura. Passividade é uma sentença que tenha sentido passivo. Esta sentença, o goleiro sofreu um gol vergonhoso, é uma frase, é uma oração de sentido passivo, ou seja, ela tem nela a passividade, mas não é voz passiva, porque não tem estrutura de voz passiva. Essa aqui é uma voz passiva, porque tem estrutura de voz passiva. Então você precisa olhar primeiro a estrutura e não o sentido, ok? E não o sentido. Volte na tela, portanto, porque a nossa ideia é a seguinte, então. Voz passiva tem de ter essa estrutura. A voz reflexiva, e a gente até chegou a falar um pouquinho dela, mas muito pouco, lá na aula de pronomes oblíquos átonos, porque teve uma oportunidade que eu mostrei a você um pronome, salvo engano era um pronome nos, e nesse pronome nos eu dizia que ele tinha um valor reflexivo de uma ação que é praticada e sofrida pelo próprio sujeito. Havia um valor reflexivo. Mas toda vez que eu falo do pronome reflexivo, da voz reflexiva, eu vou ter de encontrar um pronome oblíquo átono de valor reflexivo. E o que é um pronome oblíquo átono de valor reflexivo? É um pronome oblíquo átono que faz com que a ação verbal saia do sujeito e volte para o sujeito. Ok? Então isso seria o valor reflexivo do pronome. Comentamos isso lá na aula lá com o pronome nos, só que agora, nessas aulas seguintes, vamos falar associado à partícula C, que é o que cai demais em provas. E o que é a estrutura de voz ativa? As demais estruturas oracionais da língua portuguesa. Da língua portuguesa. Ok? Então, na verdade, você nunca mais na sua vida vai pensar em voz ativa como a voz em que o sujeito pratica ação verbal. Não. Você vai pensar assim, voz passiva. Ou eu vou ter a locução verbal ser mais particípio, ou eu vou ter a partícula ser sendo partícula passivadora. Voz reflexiva, vou ter um pronome oblíquo átono de valor reflexivo. Voz ativa, o resto. Por exemplo, eu digo a você o seguinte, o criminoso foi investigado pela polícia. Foi investigado. Estrutura passiva analítica. Eu digo, eu me barbeei durante o banho. Peraí, em vez de barbear alguém, eu barbeei a mim mesmo. Eu me barbeei. A ação voltou com o sujeito. Ou seja, eu tenho uma voz reflexiva. Nos demais casos todos, em que não há locução verbal ser mais particípio, não há partícula apassivadora e não há o pronome oblíquo átono de valor reflexivo, vai sobrar a voz ativa. Ok? Volte à tela comigo, portanto, vamos continuar aqui a nossa análise. Havia colocado para você aqui os exemplos apresentados. Olha só, bonitinho aqui, tudo organizadinho. Agora veja comigo a sequência. Os juízes inocentaram aqueles réus. Mudei um pouco a sua frase. Por que eu mudei? Quem inocentaram aqueles réus? Os juízes, que é o meu sujeito. Quem inocenta alguém. Inocenta aqueles réus, que é o meu objeto direto. Isso você já sabe, e você já sabe que essa frase aqui está na voz ativa. Vamos colocar agora na voz passiva. Perceba que a mudança entre este exemplo e o que estava no slide anterior é porque no slide anterior o objeto direto estava no singular. Vamos avançar. Voz passiva analítica. Olha aqui, ó, a locução verbal. Ser com o verbo auxiliar no particípio. Agora você tem uma voz passiva analítica. Quem é que foram inocentados pelos juízes? Aqueles réus, que é o meu sujeito paciente. E além do sujeito paciente, ainda tenho na sentença pelos juízes, que é o meu agente da passiva. Agora, o que eu quero te mostrar? Ora, aqueles réus é o sujeito paciente na voz passiva analítica. Naturalmente, ele será sujeito paciente na voz passiva sintética. E você jamais pode se esquecer, por isso os pré-requisitos fundamentais. Você jamais pode se esquecer lá na aula sobre sujeito, que eu disse a você o seguinte,
que sujeito é o termo com quem o verbo concorda. A finalidade do sujeito é estabelecer a concordância verbal. Porque olhe na tela, por favor. Como é que vai ficar a voz passiva sintética? Inocentaram-se aqueles réus. E por que ficou assim, professor? Quem inocenta, inocenta alguém. Inocenta aqueles réus, que dá vontade louca de chamar de objeto direto. Mas é objeto direto? Não. Porque este se está aqui como partícula passivadora. Tem a finalidade de transformar esse objeto direto em sujeito paciente. Este meu sujeito paciente que aqui está, ele é plural. E se ele é plural, o verbo também vai ficar no plural. Porque gramaticalmente incorreto seria inocentou-se aqueles réus. Aqueles réus. É uma construção gramaticalmente incorreta porque eu não respeitei os princípios de concordância verbal. Então aqui está errado, aqui está equivocado. Ok, meus queridos? Então é preciso tomar esse cuidado, uma vez que, quando eu tenho essa estrutura, eu vou fazer a mesma concordância com o sujeito como eu já fazia anteriormente. Essa é a polêmica que está por trás de frases como joga-se búzios, que o correto é jogam-se búzios, vende-se casas e o correto é vendem-se casas, aluga-se apartamentos, alugam-se apartamentos, seria a forma gramaticalmente adequada. É isso que está por trás dessas sentenças que corriqueiramente vemos na nossa vida. Agora, o que acontece? Como eu mostrei a você, só dá para passivar quando eu transformo o objeto direto em sujeito paciente. E sabe por que só dá para passivar com o objeto direto? Porque na língua portuguesa, o sujeito é uma estrutura sem preposição. Assim como o objeto direto também é uma estrutura sem preposição. Ambos não são preposicionados. E devido ao fato de ambos não serem preposicionados, eu consigo fazer esse movimento sintático de composição da voz passiva. Só que você sabe que nem tudo na vida é objeto direto. Por quê? Olha comigo a tela. Eu digo, o autor revela a verdadeira versão à imprensa. Olha o que nós temos. Quem é que revela a verdadeira versão à imprensa? O ator. Esse aqui é o meu sujeito. Quem revela algo, revela a verdadeira versão. Esse é o meu objeto direto. Quem revela algo a alguém, revela a imprensa, que é o meu objeto indireto. Ok? Nesta minha sentença, o que eu tenho? Uma voz ativa. Por que uma voz ativa? Eu não tenho locução verbal, eu não tenho partícula C. Como eu colocaria essa frase na voz passiva? E dá para colocar na voz passiva, professor? Dá, porque eu tenho o quê? Objeto direto. Como é que ficaria, então, essa construção na voz passiva? A verdadeira versão é revelada à imprensa pelo ator. Perceba que eu mantive o tempo e o modo verbal, presente do indicativo, presente do indicativo. Olha a locução verbal aqui agora, ser mais um verbo no particípio. Quem é que é revelada à imprensa pelo ator? Quem é revelada? A verdadeira versão. O objeto direto se torna sujeito paciente, ok? O que mais que eu sei? Pelo ator era o sujeito e que agora virou, na voz passiva analítica, um agente da passiva. Professor, e qual é a classificação gramatical de a imprensa? Como eu disse a você, apassivar significa transformar o objeto direto em sujeito paciente. Eu só passivo o objeto direto. Então, o objeto indireto continua sendo objeto indireto. Continua sendo objeto indireto. E aqui eu tenho uma voz passiva analítica. Professor, e se eu trocar? A verdadeira versão é revelada pelo ator à imprensa. Tanto faz. São movimentos sintáticos, você já está careca de saber, até porque nós já vimos isso em aulas anteriores, que eu posso mudar a ordem direta da minha oração quantas vezes eu quiser. E olha para mim, por favor, a voz passiva sintética. Veja a partícula C que aqui está. Eu sei que quem revela algo, preste atenção. Revela a verdadeira versão, que dá uma vontade louca de chamar de objeto direto, mas a partícula C, que é partícula passivadora, faz com que esse objeto direto não seja objeto direto, mas sim sujeito paciente. Então, por esse motivo, eu tenho ainda a ideia de quem revela algo a alguém, esse a imprensa continua sendo, melhor dizendo, o objeto indireto. Perceba, portanto, que a partícula C não age sobre o objeto indireto. Só age sobre o objeto que é direto.
Não vai haver objeto direto. Não vai haver. O C não é o objeto direto. Não vai haver. Eu só usei a transitividade para mostrar que lá atrás foi objeto direto. Para mostrar que lá no começo foi objeto direto. Mas agora é sujeito paciente. Então veja que o objeto indireto não sofreu alterações. Mas você ainda sabe que existem sentenças na língua portuguesa que não possuem objeto direto. Veja comigo, por favor, aqui a tela alguns exemplos. O pedreiro necessita de auxiliares. Quem é que necessita de auxiliares? O pedreiro, que é o meu sujeito. Quem necessita de algo, necessita de auxiliares, que é o meu objeto indireto. Veja para mim se você consegue colocar essa frase na voz passiva. Provavelmente você está forçando alguma coisa aí do outro lado, mas não está conseguindo encontrar uma voz passiva. Você está tentando colocar de auxiliares, o pedreiro necessita, que é só inverter a frase. Os auxiliares são necessitados pelo pedreiro, que também é horroroso. Você não vai conseguir. Por que você não vai conseguir? Porque não tem objeto direto para ser transformado em sujeito paciente. Veja para mim a próxima. O atleta correu durante as férias. Quem foi que correu? O atleta, que é o sujeito. Quem corre? Nessa sentença, corre. Durante as férias, é só um adjunto adverbial de tempo. Tenta colocar essa frase na voz passiva. O atleta foi corrido do... Não fica bom. Você não vai conseguir. Por quê? Porque não tem um objeto direto para transformar num sujeito paciente. Veja mais comigo, por favor. O povo é alegre durante a Copa. Peraí, quem é que é alegre durante a Copa? O povo, que é o meu sujeito. Alegre, uma característica atribuída ao povo. Portanto, predicativo do sujeito. Você sabe que esse verbo aqui é um verbo de ligação. Durante a Copa, adjunto adverbial de tempo. Tente, por gentileza, colocar essa frase na voz passiva. Você não consegue. Por quê? Porque não há um objeto direto para ser transformado em sujeito paciente. Todas as sentenças que estão aqui agora diante dos teus olhos, todas estão na voz ativa. E por que é voz ativa, professor? Porque não há estrutura nem de voz passiva e nem de voz reflexiva. Só que aí mora um detalhe. Eu não consigo apassivar nenhuma dessas frases. E quando eu falo que eu não consigo apassivar, é não conseguir apassivar nem da forma analítica e nem da forma sintética. Não dá para apassivar. Só que se eu quiser, eu posso construir todas essas frases com a partícula se. E olha como ficaria. No primeiro caso, ficaria assim, ó. Necessita-se de auxiliares. No segundo caso, como é que vai ficar? Correu-se durante as férias. No terceiro caso, como é que vai ficar? É-se feliz durante a Copa. É-se alegre durante a Copa. E você está proibido de chamar este se de partícula apassivadora em todas as ocorrências. Por que, professor, que eu não posso chamar de partícula apassivadora? Por um motivo muito simples. Não deu para passivar, ok? Mas veja comigo. Sintaticamente, a estrutura nem muda. Quem necessita de algo. Necessita de auxiliares, que continua sendo objeto indireto. Quem corre, corre. Durante as férias, não deixa de ser adjunto adverbial. O que mais que eu tenho? É-se alegre durante a Copa. No caso aqui, o verbo vai continuar sendo verbo de ligação, porque alegre vai continuar sendo predicativo de um sujeito e durante a Copa vai continuar sendo adjunto adverbial. Peraí, professor, mas predicativo do sujeito? E cadê o sujeito? Aliás, não sei se você percebeu. O sujeito sumiu aqui, sumiu aqui, sumiu aqui. E sabe por que ele sumiu? Porque agora você tem um índice de indeterminação do sujeito. Você tem um índice de indeterminação do sujeito. Aqui você tem um índice de indeterminação do sujeito, aqui você tem um índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, eu indetermino o sujeito em todas as minhas ocorrências, ok? Só que quando é que eu vou conseguir aplicar o índice de determinação do sujeito? Só nas oportunidades em que eu não consigo apassivar. Você vai conseguir apassivar quando originalmente você tem um objeto direto para ser transformado em sujeito paciente. Quando originalmente você não tem um objeto direto, você não consegue fazer a voz passiva, então o se não vai ser mais partícula passivadora e sim índice de indeterminação do sujeito.
Um outro detalhe interessante. Quando há a partícula passivadora, lembre-se, vai haver um sujeito paciente. E se há um sujeito paciente, o verbo deve concordar com o sujeito paciente. Já nesses casos, eu não tenho sujeito. Então, o que acontece aqui? Todos esses verbos que estão aqui colocados nessa minha sentença, todos eles só podem ficar no singular. No singular. Todos eles só podem ficar no singular. Todos eles só podem ficar no singular. E se você se lembrar bem, lá na aula sobre tipos de sujeito, eu já tinha falado para você que o sujeito indeterminado ele ocorre em 3 formas. Verbo na terceira pessoa do plural sem referente textual, verbo na terceira pessoa do singular mais partícula C, e a partícula C precisa ser indeterminação do sujeito, além do infinitivo impessoal. Outro detalhe, quando olhamos para essas frases aqui e pensamos nas vozes verbais, vamos juntos. Aqui eu não tenho locução verbal, e nem tenho partícula passivadora, e nem tenho pronome reflexivo. Aqui, eu não tenho locução verbal, eu não tenho partícula passivadora, eu não tenho pronome reflexivo. Aqui, eu não tenho locução verbal, eu não tenho partícula passivadora, eu não tenho pronome reflexivo. Segundo a gramática, portanto, todas essas sentenças estão na voz ativa. Voz ativa, voz ativa. Assim como essas são vozes ativas, aqui eu tenho vozes ativas também. Nesse exemplo de baixo, professor, por que é predicativo do sujeito? Porque se eu tiro a partícula C e coloco um sujeito, esse alegre vai ser predicativo do sujeito. Então ele continua sendo chamado de predicativo do sujeito. Observação importantíssima. Olha esses exemplos que eu coloquei para você aqui, ó. A criança comia o bolo, a criança comia do bolo. Eu sei que nas duas sentenças você consegue fazer para mim a seguinte análise. Olha na primeira. Quem é que comia o bolo? A criança, que é o meu sujeito. Quem come, come algo. Come o bolo, que é o meu objeto direto. Perfeito? Perfeito. Olha o exemplo de baixo. A criança comia do bolo. Quem é que comia do bolo? A criança. Esse aqui é o meu sujeito. Aqui, quem come, come algo. O verbo comer, ele não pede a preposição. Do bolo é um objeto direto. Mas não é um objeto direto qualquer. É um objeto direto preposicionado. Professor, como é que eu vou diferenciar um do outro? O objeto direto preposicionado ele existe na língua portuguesa com a seguinte finalidade. A preposição não é exigida pelo verbo, igual, por exemplo, vimos no verbo necessita-se de. A preposição é exigida pelo verbo. A preposição ela é colocada aqui para uma finalidade semântica. Ela não vem do verbo. A preposição surge, vou colocar para você aqui, ó. A preposição surge por uma finalidade semântica. A preposição surge por uma finalidade semântica. Que finalidade semântica é essa? Quando eu falo a criança comia o bolo, eu tenho a ideia de que a criança comeu o bolo todo. Quando eu falo que a criança comia do bolo, eu tenho a ideia de que a criança comia parte do bolo. E por isso que eu tenho essa diferença semântica, que não é o verbo que pede essa preposição. Isso tem impacto nessa análise da partícula se. Por quê? Vem cá comigo. Comia-se o bolo. Comia-se do bolo. Eu tenho essa diferença. E essa diferença muda a minha análise gramatical. Sabe por quê? No primeiro caso, quem come, come algo. E o algo está aqui, o bolo. Não é objeto direto. É sujeito paciente. Esse ser, portanto, é uma partícula passivadora. Agora, eu vou te falar que esse ser aqui não consegue ser partícula passivadora. Sabe por quê? Ele não consegue transformar do bolo em sujeito paciente. Por um motivo muito simples e que você aprendeu comigo lá atrás. O sujeito não pode ser preposicionado. Então, neste caso, eu tenho um índice de indeterminação do sujeito, porque esse do bolo vai ser um objeto direto
preposicionado. Em outras palavras, vale ainda o mesmo princípio que tínhamos lá atrás. O princípio de que o sujeito não pode ser preposicionado. Essa é uma observação, uma exceção à regra, ok? E vou ser ainda mais sincero. Esse assunto, essa parte, cai muito? Não cai. Não cai. Aliás, o próprio objeto direto preposicionado praticamente não cai. Mas é só para você se lembrar de que, para que eu faça a voz passiva, eu preciso de um complemento verbal, um objeto direto normal, sem preposição. Porque se ele estiver sem preposição, ele pode virar sujeito paciente. Agora, se ele estiver com preposição, ele não pode virar sujeito paciente. Ok, meus queridos? Então olha a tela aí de novo, porque dessa maneira você entendeu comigo as vozes verbais e também como eu sei a diferença entre uma partícula passivadora e um índice de determinação do sujeito. Ainda não falamos tudo sobre o assunto, mas vamos continuar no próximo bloco. Forte abraço e até a próxima.